Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Irmãos, como já foi dito aqui pelo nosso irmão Javes, hoje o tema da nossa aula, até um título bem interessante: cuidado com esse nome. Que nome é esse? Por que é importante? Os irmãos sabiam que uma das palavras, considerada a palavra mais importante em todas as línguas, independente das línguas, é o nosso nome. Quando uma pessoa chama o seu nome, ela não precisa de conhecer. Você nunca viu ela, mas a ela chamar pelo seu nome, ela tem a sua atenção. De alguma maneira, ela recebeu o seu nome. E Deus, Ele se preocupou em revelar-se. Tem muitas dúvidas quanto à pronúncia do nome de Deus, qual o nome de Deus, nós vamos estar falando sobre isso, mas quando Deus está trazendo, e o autor da nossa revista vai fazer questão de falar isso, a apresentar a ética do Sinai. Ética fala de comportamento. Deus está falando ao povo de Israel como que Ele quer que ele se comporte com relação a Ele. Primeiro mandamento: terás um só Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem deste Deus ou de qualquer outro Deus. E o nome dele não é para ser tomado em vão. Então o textuário, pode colocar aí para nós, deixa aí as imagens. Acabou saindo, eu cliquei, eu cliquei aqui e saiu. Se colocar aí para nós. O textuário básico: vão é a mesma palavra. Essa palavra vão é a mesma palavra que Salomão usa na base de Eclesiastes. Vaidade de vaidade. Essa palavra vaidade, coisas que você usa de qualquer maneira, simplesmente para se apresentar. Deus, Ele diz: quando você usar o meu nome, não use de qualquer maneira ou para querer impressionar, ou usar em qualquer momento que não seja um momento sagrado para si, porque o nome, como eu falei, é um momento em que você tem de comunhão um para com o outro. Por quê? O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é considerado sagrado. Ele já disse para nós, o povo de Deus, o povo de Israel reconheceu isso, e ele então colocou algumas regras para como pronunciar, como não usá-lo em vão, para não descumprir esse terceiro mandamento. A nossa lição, pode passar aí, nós temos alguns objetivos, e é entender que o nome do Senhor deve ser santificado, porque nele está a sua honra. O que é santificar algo? A palavra santificar em si já está expondo o que significa. O que? Separá-lo de lado. O nome de Deus, ele não deve ser apresentado ou usado de qualquer maneira. Você precisa santificá-lo para dar honra a este nome. Então nós precisamos entender a Jesus Cristo quando vai ensinar a orar. A primeira coisa que ele diz: santificado. Às vezes nós precisamos ter esse objetivo. Como é que é entender como que nós vamos santificar o nome de Deus? A gente precisa entender, o nome de Deus já é santo. Nada do que nós fizemos pode santificá-lo mais. Mas para nós, quanto mais nós o reverenciamos, nós compreendemos o quanto ele é santo. Os irmãos sabiam que o nome de Deus não pode ser defraudado por ninguém que não seja o seu próprio povo? Lá fora, o povo já não respeita Deus. Para eles, uma grande maioria das pessoas nem acreditam em Deus. É aqueles que o conhecem e que fazem o mau uso dele, é que faz com que o nome dele não seja santificado. Quando nós não honramos o nome de Deus, as pessoas começam a não dar crédito a esse nome. Então nós precisamos o quê? Compreender que o nome do Senhor não pode ser usado para endossar palavras que não sejam dele. O nome representa o seu caráter, e muitas vezes quando nós usamos o nome dele simplesmente para dar um peso às nossas palavras. O Matias está aqui, até tinha pensado em não falar isso, mas olha só, quando a gente pensa em endossar, nós sabemos que toda companhia, todo local de trabalho normalmente tem uma pessoa que é o maioral. Na nossa igreja nós temos o nosso pastor presidente, pastor Edivaldo José Gonzaga de Melo, e de vez em quando chega alguns irmãos aqui, que eles querem ter um acesso mais rápido a alguma informação, e aí eles dizem: falei com o pastor Edivaldo. Usam o nome para ter um acesso, e muitas vezes nós vamos perguntar para o pastor: não conversou comigo.
mas usam o nome o quê? Para endossar aquilo que irão falar. Da mesma maneira, usam o nome de Deus. Então, nós precisamos compreender esses objetivos da aula, tem que ter esse entendimento para nós não cairmos no erro de o quê? Usar o nome de Deus em vão. E aí o quê? Reconhecer que um dia, todo joelho, tendo reconhecido antes ou não, irá ter que se prostrar diante deste Deus. E aí aqui nós vamos entender este momento em que o nome de Deus e como ele se representa, ao longo do tempo Deus foi se apresentando, se revelando a nós. E aí o autor vai fazer questão de mencionar o que o apóstolo Paulo diz, que todo joelho se dobrará diante, ele faz um acréscimo, do Senhor Jesus Cristo. Não é só do Senhor, mas é do Senhor Jesus Cristo. Vou trazer talvez algumas informações que os irmãos ainda não ouviram, muitos talvez já ouviram sobre isso, mas nós vamos falar sobre algumas questões sobre o nome de Deus, as mudanças do nome e a mudança que ainda haverá. O nome de Deus não vai ser para sempre Jesus. Como assim, pastor? Está na Bíblia. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas, mas não prestamos atenção. Pode passar o próximo slide? Na palavra introdutória da nossa lição, nós vamos entender a importância deste cuidado que precisamos ter com esta palavra. E Jesus, o Messias enviado, ele nos apresenta, ao dizer que devemos orar a ele, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, ao colocar o nome de Deus num lugar, numa posição santa, antes mesmo de pedi-lo alguma coisa para ele, nós precisamos saber como vamos nos apresentar diante dele. Sabe o que Jesus Cristo estava falando? O nome é muito importante. Hoje em dia, quando nós vamos nos apresentar a alguma autoridade terrena, muitas vezes um prefeito, muitas vezes até um mero, digamos assim, governador comparado àquele que reina o universo, nós temos o cuidado de falar excelentíssimo antes do nome. Nós temos o cuidado de nos apresentar na presença dessa pessoa quando nós vamos falar com ele. E Jesus estava dizendo, olha, antes de você se apresentar a Deus, você tem que ter o quê? Respeito, reverência, consagrar, separar esse nome das coisas profanas, não dever usar esse nome de qualquer maneira, ou seja, o nome do Senhor, ele é santo e precisa ser usado com entendimento e com temor. Por isso que o povo de Israel, para não estar usando o nome de Deus em vão, eles usavam adjetivos, eles usavam o que? Qualidades de Deus para falar deste Deus. Os irmãos sabiam que a princípio Deus não tinha um nome? Como assim? Não. O povo que se chamava o povo de Deus não conhecia o nome do seu Deus. Depois ele teve um nome, esse nome foi mudado e um dia ele vai mudar de novo. Primeiro, o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Deus se aproxima do homem e começa a se revelar ao homem. Já falamos isso nas primeiras 2 ou 3 lições. E o que acontece? A Bíblia diz que conforme o homem vai tendo o entendimento de quem Deus é, ele começa a chamar Deus pelo que ele age. Abraão chama Deus de El Shaddai, aquele todo-poderoso, aquele que domina todas as coisas. Vão chamando Deus de o Criador. E aí, quando nós olhamos e estamos vendo os primeiros 5 livros, nós falamos, mas já está lá no princípio, dizendo, no princípio criou Deus o céu e a terra, e o Senhor Jeová criou o homem e a mulher à sua imagem. A gente precisa entender quem escreveu Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés, lá no período em que ele estava do êxodo, saindo, pouco antes, ele recebeu essa revelação, pouco antes de ele falar ao povo esses 10 mandamentos que nós estamos estudando. Quando Deus se revelou a ele, Deus disse, olha, fui há muito tempo conhecido por seus pais, Gênesis 3:14, quer dizer, fui reconhecido por El Shaddai, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, mas agora eu quero me revelar a vocês com o meu nome pessoal, e o meu nome pessoal é Eu Sou. Esse eu sou está ligado ao tetragrama hebraico, que é o Yad, He,
Vav-He, tão sagrado para o povo judeu, que na época eles só tinham as consoantes, não tinham as vogais, depois foi acrescentado. Eles têm medo de pronunciar esse nome em vão, então eles o separaram, este nome. Eles acrescentaram 2 nomes que eles usam para falar sobre o nome de Deus. Acrescentando algumas consoantes, eles chamam Adonai. Mas aqueles que nem querem usar Adonai e acham o nome de Deus tão santo e sagrado, eles usam uma expressão que talvez você que já leu algum livro, e que comentário hebraico, você vai ver que eles falam Hashem. Quem é Hashem? Shem é o nome do 2º livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia fala Breshit, primeira palavra usada e no hebraico, que é no princípio. Por quê? O livro do Gênesis não é só o Gênesis do universo. É porque o livro do Breshit fala do princípio de todas as coisas. Princípio das famílias, onde aconteceu o primeiro assassinato, onde aconteceu a primeira causa de perdão, onde aconteceu as primeiras coisas. Agora o 2º livro, nós chamamos de Êxodo, por causa da tradução de Eusébio, de Cesareia e algumas outras pessoas, para a Septuaginta, quando ela foi feita, né? Ela foi traduzida e foi colocado esse nome, o Êxodo. Mas em hebraico, o nome dos primeiros livros da Bíblia é a primeira palavra. E qual que é a primeira palavra que se usa para o livro do que nós chamamos do Êxodo, que é o 2º? Shamot. Os nomes, estes são os nomes, porque no livro que nós conhecemos como Êxodo, Deus vai mencionar os nomes, não só o nome dos homens e das pessoas que Ele vai usar, mas até mesmo o seu próprio nome. E o seu próprio nome é tão sagrado que os judeus chamam Hashem, o nome. O nome, que é tão sagrado que eles nem fazem questão de usá-lo. E os irmãos sabem que o nosso nome, hoje em dia, ele é bem sagrado. Para passar para a próxima imagem, nós vamos ver aqui que o nome santo não pode estar associado a deuses estranhos. Deus disse, não use meu nome em vão. O 2º mandamento era o quê? Não adorarás outras imagens, porque eu não posso ser comparado a ele. Porque ao vocês fazerem uma imagem e me comparar, vocês estão comparando meu nome com a esses deuses de fictícia imaginação. E eu fiz questão de colocar uma imagem aí, quando eu pesquisei nome limpo na internet, apareceu essa imagem aí do CPF, limpando seu CPF. Os irmãos sabem que se você não tiver um nome limpo, você não consegue comprar muitas coisas. Hoje em dia, nós temos que cuidar do nosso nome. O nome de uma pessoa, segundo alguns comentaristas populares, é o que nós temos de mais sagrado. Quem não tem um nome limpo, não tem nada. A gente precisa cuidar do nosso nome, sabe? E a grande questão, muitas vezes, é o quê? Cuidado para você não dar o seu nome para outras pessoas usarem, porque a pessoa, os irmãos, olha, parece algo simples, mas a pessoa não cuida do nome dele, o nome dele está no SPC, no Serasa, deve para toda a cidade. E aí ele vem pedir para usar o seu nome. Você acha que ele vai cuidar do seu nome? Ele não cuidou do dele. Ele vai cuidar do teu, que não é dele? E aí tem pessoa que é tão ingênua e vai emprestar. Isso que Deus está dizendo, olha, o meu nome é para ser separado. O meu nome é santo. Sim, irmão Jabes. A reverência pelo qual os judeus o tratam, e a gente está falando sobre a honra do nome, que num contexto atual, é sempre importante a gente pontuar que hoje uma das estratégias que Satanás faz é desvalorizar o nome. Antigamente o seu nome era aquilo que você carregava e era algo que até a gente falava assim, a coisa mais importante que você tem você não escolheu, né? Foi o seu pai e a sua mãe que te deu. E o nome, por exemplo, eu tenho um nome que não é comum, Jabes, não é todo dia que a gente encontra. Mas Satanás, o que ele faz hoje? Ele quer destruir as nossas referências, as nossas bases. E o nome que outrora era algo importante, você ter o seu nome, carregar o seu nome e entendê-lo como uma bênção dos seus pais, né? O Satanás está falando assim, não, você pode ir trocando aí, vai colocando qualquer coisa, o importante é agradar a si próprio. E o nome é mais uma coisa que hoje é tido como não mais importante, que você pode ir trocando de qualquer maneira. E é importante a gente pontuar isso, porque a gente vai destruindo, o Satanás quer destruir qualquer referência, qualquer base que você possa ter a se conectar a Deus. E uma das formas que eu entendo é essa também.
Isso é uma boa verdade. O Jabes já pegou a linha do raciocínio que eu estou querendo apresentar, que é o quê? O nome é a imagem, o nome representa. O teu nome, como que você vai ser reconhecido? Tem um certo escritor, certa vez ele diz: o seu nome vai ser reconhecido como algo escrito na areia da praia, que veio a onda do mar e levou, depois as pessoas vão se esquecer de ti, ou escrito na pedra, em rocha, que vai ficar para sempre. Deus disse: o meu nome eu quero escrever no seu coração. Você não pode simplesmente falar da boca para fora. Eu quero que você entenda e repreenda que o meu nome, ele não pode ser associado aos outros deuses. E tudo que o inimigo faz é querer fazer com que nós o quê? Banalizamos o nome de Deus. Por isso que Deus fez questão de no seu mandamento dizer o quê? O nome de Deus tem que ser separado, sagrado e não ser usado em vão. Porque eu não vou levar em conta a sua posição. Seja você quem seja, o nome de Deus está acima da sua posição, você precisa reverenciá-lo, honrá-lo. E aí a nossa revista vai dizer o quanto o nome de Deus é tão honrado e respeitado, até mesmo pelos seres espirituais que desobedeceram a Deus e caídos, os famosos demônios. Eles respeitam o nome de Deus, mas muitas vezes nós não o respeitamos, porque o nome, ele reflete o caráter de Deus. Nós vamos estar falando aqui de alguns nomes, algumas palavras de Deus, sobre que apontam para isso, e o cuidado que a gente tem que ter com a pronúncia desse nome. Mas antes disso, pegando um gancho nessa linha que a gente está falando, algo que a humanidade sempre tem lutado, e muitos filósofos, principalmente na era do iluminismo, quando começou a sair a teologia, ou a fé e a razão começaram a querer se espalhar. Tem um famoso filósofo, talvez você já ouviu, já estudou sobre ele, o nome dele é Voltaire. Voltaire, ele odiava tudo que falava-se de Deus, e ele disse: eu vou trabalhar minha vida toda para que o nome de Deus seja banido da sociedade. E ele disse: eu acredito que o que eu vou fazer vai deixar o nome de Deus tão baixo que em 100 anos o nome de Deus vai ser esquecido. Ele falou isso de uma famosa biblioteca lá na Europa. Menos de 20 anos depois, a biblioteca foi fechada, e sabe quem comprou a biblioteca? Uma impressora de Bíblia, uma fábrica de prensa, e usou a biblioteca que ele falou para que o nome de Deus fosse esquecido, para ser estoque de Bíblia. O nome de Deus não foi esquecido, o nome de Deus, ele continua vivo, porque o nome de Deus aponta, reflete o seu caráter, como ele age, como Deus trabalha. Na sua lição, se você tem aí, ou se você estiver acompanhando em casa, vai aparecer uma imagem para você rápida, sobre os nomes de Deus em hebraico, os nomes de Deus em grego, que é usado na Bíblia. Nós temos aí, como falamos, o tetragrama, que os judeus respeitam tanto em não usá-lo, que é o Yad He Vav He, ou algumas pessoas tentam colocar um som para ele, Yahweh, Jeová, Yahvé, sabe, ou Yahusha, e tanto alguns outros nomes que eles tentam colocar, por causa que eles tentam acrescentar as vogais. Mas a gente precisa entender que eles consideram este nome tão sagrado que eles não o pronunciam. Então eles chamam a Deus pelo nome que ele representa, ou pela sua qualidade, como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, sabe, o Jeová Sabaote. Aí ele diz: o Senhor dos Exércitos, porque ele domina todas as coisas. Jeová Shammah, aquele que está presente aqui, ele se faz aqui, sabe? Jeová Jiré, foi como Deus chamou Jeová quando Deus se apresentou em cima do monte Moriá e proveu o cordeiro que Abraão estava profetizando. O cordeiro para si, Deus proverá. E Deus proveu, e ele disse: sim, o meu Deus é um Deus que provê. E até hoje nós profetizamos e falamos que o nosso Deus é um Deus que provê. E aí temos vários outros nomes, que Jeová Olã, um Deus que é eterno, que está acima das eras. Jeová Rafá, aquele que cura. Jeová Shalom, Tzedekenu, Jeová é a minha paz. Estes são os nomes. Agora, só antes de passar a oportunidade para os nossos comentaristas fazer mais alguma informação, algum insight dentro disso, a gente precisa entender que quando a Bíblia foi traduzida para a Septuaginta, foi dado alguns nomes para Deus, como eu falei, Hashem, o nome do Senhor, né? Eles respeitaram e trocaram este nome, essa posição de Deus, para Kurios.
o nome daquele que é Senhor, aquele que está na posição. E este Senhor, ele é muitas vezes representado e usado no Novo Testamento quando vai falar de Jesus, quem ele representa, quem ele é. E aí nós precisamos entender o respeito que tem que ser dado quanto ao reflexo daquilo que Deus representa para nós. Por quê? Não pronunciar esse nome sem um motivo legítimo. Quando a gente entende o que ele representa, nós temos o cuidado de apresentar e falar de Deus que criou uma lei para cuidar do seu nome. Os irmãos sabiam? Nós temos aqui advogados que, se você falar alguma coisa na internet, em qualquer lugar, e alguém ouvir você dizendo Moabes, tal, usando meu nome, falando alguma informação de mim que eu não sou, isso é o quê? Difamação. E tem mais algumas, o nosso irmão aí do jurídico pode estar falando, que pode estar sendo processado por alguma das razões que você vai estar difamando, falando alguma coisa que não é verdade, quando você usa o nome de Deus de forma imprópria. Por isso que Deus estava querendo que o povo de Israel entendesse a posição deste nome de Deus santificado, o lugar que Deus tinha preparado para ele, porque este nome era para estar gravado na tábua do seu coração e ter este nome como um nome que está acima de todo nome. Agora, eu apresentei no começo e falei para os irmãos, a nossa revista que vai falar que o nome de Deus é um nome tão sagrado que ele preparou um lugar específico para ele. Ele preparou para o povo de Deus um tabernáculo no deserto. E quando eles montavam esse tabernáculo, quando eles andavam, a Bíblia diz que eles paravam e o Senhor se apresentava no meio deles, e eles entendiam a presença de Deus como o respeito de que eles estavam fazendo aquilo segundo o que Deus tinha prometido, e que Deus tinha um compromisso com o seu nome, porque ele disse: eu prometi aos seus pais levar vocês à terra prometida, e o meu nome é um direito de honra a vocês entender quem eu sou e como eu me represento, como o meu caráter vai falar daquilo que eu sou. E então Deus estabeleceu alguns locais para eles fazerem bom uso do nome de Deus. Você não sabe que eles tinham um tabernáculo. Depois que eles chegaram na terra prometida, eles montaram um local que era em Siló, onde ficou o tabernáculo. Samuel ministrou lá, alguns outros profetas cuidavam. Depois Davi então traz para Jerusalém a Arca da Aliança, é preparado o templo. Hoje nós precisamos entender que nós temos os templos e o nome do Senhor tem que ser reverenciado não só no templo, mas na nossa vida, na nossa presença, que nós precisamos entender que nós hoje somos o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. E assim como o povo de Israel reverenciava este nome, Yad Revav, as 4 letras do tetragrama, que eles tinham tanto cuidado de pronunciar, que eles trocaram pelo Hashem, trocaram pelo Adonai e pelas características do nome de Deus. Nós temos que ter um respeito com o nome que representa para nós. Eu falei que Deus não tinha um nome por um período, depois ele teve um outro nome, e ele teve esta mudança de nome que muitas pessoas não entendem. Como que vocês respeitam Jesus ou Yeshua, qual que seja a versão que vocês querem usar desse nome, Yahshua e tanto mais, por que Deus mudou de nome? Como que Deus mudou de nome? Jeová é o nome que eu devo respeitar, Jesus é o nome que eu devo respeitar. Pode mudar de slide. A Bíblia vai dizer que o povo judeu honrava tanto este nome, que até mesmo Mateus, Lucas, Marcos, ao escreverem o Novo Testamento, eles tinham cuidado de apresentar Jesus como aquele que representava e carregava o peso deste nome. Para não usar o nome de Deus em vão, a nossa lição vai fazer um comentário de que Mateus estava apresentando Jesus como aquele prometido que viria para reinar
no reino de Deus para reinar. Hoje Deus está reinando nos nossos corações. O reino de Deus é todo lugar onde Deus reina. E Jesus era este Messias prometido, e ele então vinha apresentar o reino de Deus. Para não usar o nome de Deus em vão, Mateus, com tanto cuidado, ele usa um outro nome para falar do reino de Deus, e ele fala o reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus está falando da mesma coisa, mas para não ficar falando o nome de Deus em vão, ele fala do reino dos céus. Mas quando e como aconteceu esta substituição do nome de Jeová, um nome de Deus sagrado, para Jesus? Sabe, Jesus Cristo está tratando com os fariseus. Não sabe, os fariseus, muitas vezes, muitas pessoas falam muito mal dos fariseus. A gente precisa entender que os fariseus eram aqueles que tinham zelo com a palavra de Deus. Tudo o que eles faziam é porque eles não queriam que ninguém usasse o nome de Deus em vão. Até mesmo quando Jesus Cristo dizia que ele perdoava pecados, ele dizia: quem é esse que diz que perdoa pecado? Só Deus tem autoridade para perdoar pecado. Jesus estava tentando mostrar para eles quem ele era e o que ele representava. Em um momento eles chegam e questionam Jesus: Jesus, qual o maior de todos os mandamentos? Já que o Senhor está representando Deus e é tão conhecedor, fale para nós, qual o maior de todos os mandamentos? Eles estavam tentando colocar Jesus à prova. E Jesus então apresenta a eles o resumo do Shema, ó Israel, dos mandamentos, e ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, porque disso depende toda a lei. Ele disse: desses dois vai depender. A palavra depende vem de pendurar, está pendurado, tudo está pendurado disso. E aí logo após isso, Mateus capítulo 22, a partir dos 30 e poucos, Jesus está falando isso. O versículo 41, coloca para nós aí na tela, Mateus 22, 41, Jesus faz um questionamento para o povo. Estando então reunidos os fariseus, Jesus agora interroga eles, e olha o que Jesus pergunta, pode passar para nós, dizendo: que pensais do vós do Cristo, do Messias, este enviado? De quem ele é filho? E eles disseram: é filho de Davi. E olha o que Jesus Cristo fala. Disse-lhes então a ele: como é então que Davi, em espírito, quando estava escrevendo e registrando, ele chama Senhor, dizendo, em Salmo 100, dizendo: o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso está registrado no Salmo 110. Você pode ver lá, Salmo 110, a partir do verso 1, vai dizer assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à tua direita, até que eu ponha os teus amigos como o escabelo dos teus pés. E o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. O teu povo te apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será como o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu, o meu Messias, tu serás sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Malaquias está escrevendo o seu livro, no capítulo 3, que nós muito conhecemos a partir do versículo 10, quando tem no versículo 1, ele diz assim: eis que eu enviarei o meu anjo, o meu mensageiro, que vai preparar diante de ti o caminho, dizendo: te arrepende, porque está vindo o templo, e virá o seu templo o seu Senhor, a quem vós buscais, a quem vocês tanto esperam, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem esse dia, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? O dia quando ele se apresentar? Em quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave, no dia em que eles entenderem o respeito que deve ser dado ao nome do Senhor. Mas olha só o que diz o versículo 5 em diante: e chegar-me-ei vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros
e contra os que juram falsamente, ou aqueles que falam mentiras em meu nome e defraudam, e os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor não muda a minha maneira de agir, eu não mudo e eu continuo para sempre. Jesus estava dizendo: olha, sabe aquele Senhor que vocês tanto respeitam e que vocês tanto entendem? Deus já tinha profetizado que viria o seu servo, aquele que representaria ele, e agora ele está aqui na presença de vocês, e vocês precisam entender que este Jesus, este que os discípulos chamam de Senhor, não é nada mais do que a própria encarnação deste Deus, que foi o Criador de todas as coisas, e vocês precisam entender a importância de reverenciar este nome. Por isso que Mateus tem todo o cuidado de falar da importância da reverência deste nome. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Além do Senhor, ele acrescenta Jesus Cristo. E ele diz: porque o nome dele foi colocado acima de todo nome, e ao nome dele todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo do céu, e todos reconhecerão que ele é Senhor. Mas abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, porque vai chegar um dia em que ele vai ter um novo nome, porque o nome dele está apresentado, a sua característica, como ele se apresenta e o que ele representa para nós. E ele disse: ao que vencer, aquele que ser fiel, aquele que respeitar esse nome, aquele que entender a sua posição, e que só há salvação pelo nome dele, e chegar e ser fiel até o fim, eu farei dele coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o que? O meu novo nome. Deus vai escrever o seu novo nome. Você vai ter um novo nome. Deus vai dar um novo nome para nós. Na verdade, esse nome que ele está dizendo que vai chegar lá, nós vamos receber, é como que Jesus Cristo disse que hoje nós somos o quê? Nós somos adotados à família de Deus, e lá nós vamos receber a nossa certidão, o nosso novo nome, dizendo a quem nós pertencemos, e Deus se revelará a nós, e ele vai apresentar este novo nome, apontando para o que ele é para nós. E ele mesmo disse, já apontando há muito tempo atrás, Ezequiel capítulo 48, versículo 35, Ezequiel estava falando do grande dia onde o Senhor se apresentaria na sua nova cidade, na nova Jerusalém, e aí ele vai dizer assim: 18 mil medidas em redor, o tamanho da cidade, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Esta frase, que foi escrita aqui por Daniel, quer dizer por Ezequiel, foi de onde saiu a palavra que nós conhecemos como Jeová Chamar. Deus se faz presente. Deus, o próprio Senhor, estará presente naquela cidade, e por isso, assim como Jesus apresentava-se, assim como os discípulos, quando voltaram da missão que Jesus enviou, e eles disseram: Senhor, até mesmo os demônios respeitam o seu nome. Jesus Cristo disse: isso eu já sabia, e é muito importante, vocês precisam reconhecer o nome do Senhor. Mas ele disse: cuidado, não se preocupem e fiquem alegres apenas em os demônios respeitar o nome do Senhor, mas ele disse: cuidado, para que eles não façam com que o seu nome não seja reconhecido lá no céu. Ele diz: feliz aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Nós precisamos ter esse entendimento da importância do nome. Por isso que a nossa lição vai falar agora para frente do cuidado que
que nós temos que ter com esse nome que é sagrado, este nome que os judeus respeitavam tanto, e que Jesus e os apóstolos falam da importância de nós não usarmos o nome de Deus em vão, para não acontecermos conosco o mesmo que aconteceu com aquele homem que viu os apóstolos chegando na cidade e expulsando os demônios, e ele então vai fazer o mesmo que ele viu as pessoas fazerem, e ele chega e diz: sai, em nome de Jesus, é um espírito maligno. E aí ele usa o nome do Deus de Paulo, e o demônio diz o quê? Quem é você? Paulo eu conheço Jesus, mas quem é você? A importância de entendermos o nome, o respeito do nome, e como o apóstolo Paulo, quando vai escrever sobre o nome que está acima de todo nome, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 17 em diante, ele vai dizer: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe essa palavrinha que está aí, Deus, em português? No original é a palavra Cristo, Messias. Ele está comparando que a nossa fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Cristo e Deus são a mesma pessoa, esta mesma trindade, esta mesma unidade que nós precisamos reverenciar. E aí o cuidado, para nós não usarmos, como muitas pessoas fazem, o nome de Deus ou o nome de Jesus em qualquer expressão. Nós vamos entrar agora nessa parte da importância de o uso indevido do nome de Deus que tem sido usado. O Jabes já falou que tudo que o inimigo mais quer é fazer com que o nome de Deus não seja respeitado, fazer com que você não entenda a importância da reverência do nome de Deus, porque isto foi o que aconteceu nos dias de Jeremias. A nossa lição vai apontar para esse tempo que o profeta de Deus falava como Deus agiria, mas as pessoas estão preocupadas em ouvir somente o que lhe vai trazer benefício. Procuram pessoas que gostam de usar o nome de Deus para agradar o seu ego e massagear. Deus está me mostrando, o Senhor falou comigo algo para mim falar para você. Ele está querendo falar algo para massagear o seu ego, fazer uso da sua pessoa, ter um proveito, e ele usa o nome de Deus. E é isso que o mandamento estava dizendo: cuidado para você não usar o meu nome em vão, porque ao usar o meu nome, você está dizendo que é assim que eu ajo. E se você usar o meu nome, o texto que o Jabes leu aqui na introdução, que era o texto do nosso tema, tem um dos versículos que não fez parte da leitura, que diz assim: ai daquele que dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor não o disse. E aí nós vamos ver muitas pessoas hoje em dia fazendo isso e indevidamente pronunciando coisas que vão agradar as pessoas. A palavra de Deus nos diz que por causa da desobediência do povo de Israel, Deus enviou o profeta Jeremias para dizer a eles: a sua desobediência vai levar vocês ao cativeiro. Não só ao cativeiro, eu vou usar um povo feroz, um povo violento. Eles vão vir violentamente sobre vocês, e por causa do seu pecado, de você usar o nome de Deus em vão, de você não respeitar, de você não reverenciar esse Deus que fez tudo por vocês, isto vai vir sobre vocês. Mas a palavra era pesada, o rei não gostava de ouvir, ou as pessoas não gostavam de ouvir o que Jeremias falava. Então o que acontece? Se levantaram-se profetas, falando boas mensagens para o povo. E uma maneira de fazer com que as pessoas gostassem do que eles iriam falar era o quê? Usar o nome de Deus. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 30, nos vai dizer o que Jeremias diz do que Deus iria fazer com essas pessoas que estariam usando. Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Pode passar? E eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem que ele disse, que Deus disse. O próximo: eis que eu sou contra todos os que profetizam sonhos mentirosos,
Ah, como tem pessoas nos nossos dias dizendo: o Senhor me deu uma visão de você, olha que eu vi algo sobre a sua vida e tal. Temos que ter muito cuidado quando as pessoas vêm querendo contar visão sobre você. Eu disse assim: amém, Deus mostrou, deixa Ele confirmar na minha vida, deixa Ele mostrar. Se foi o Senhor, disse o profeta, irá acontecer. Se não foi o Senhor, não irá acontecer. Porque, diz o Senhor, eis que contam e fazem o meu povo errar, com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo. Na verdade, como disse o apóstolo Paulo, eles estão mais interessados no seu ventre, em ter um benefício. Mas assim que esse benefício é cortado, assim que a oportunidade não é dada para eles, não está em evidência, parece que esses profetas desaparecem. Parece que Deus não aparece mais a eles. Parece que eles não têm mais visões. Parece que as coisas deixaram de acontecer porque eles estão fazendo um mau uso indevido do nome de Deus. Pode colocar para nós a próxima imagem lá que nós temos. E aí acontece o que nós temos visto hoje em dia. Usam o nome de Deus, não reconhecendo Jesus como seu Messias prometido. Já passamos dessa imagem, pode passar para o próximo. O que? Usar o nome de Deus para dar crédito ao que Ele fala, e até mesmo acabamos fazendo meninices. Nessa imagem, não sei se vocês começam a ver, muitas vezes nós usamos isso até mesmo numa brincadeirinha de bola que nós estamos jogando, e aí alguém diz: você não fez? Claro que eu fiz, juro por Deus. Para dar crédito às nossas palavras, a gente começa a colocar o nome de Deus, Fábio. Sabe? Assim como nós temos o hábito, às vezes, de colocar o nome de uma pessoa, o nome de outra, e Deus vai dizendo: o nome de Deus, Ele é um nome que está acima de todo nome. Você não deve usar o nome de Deus de qualquer maneira em vão. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, estava para tomar a sua nova terra, Deus permitiu que eles usassem o nome de Deus para dar peso àquilo que era verdade. Ele disse: olha, quando você está falando uma verdade, que você está fazendo um concerto, uma aliança, está lá no livro de Levíticos, e Deus vai dizer assim: olha, eu vou permitir que vocês digam em nome do Senhor, para que as pessoas entendam que o que você está falando é sério, é uma verdade. Mas Jesus Cristo apresenta-se e vai dizer como que o povo não respeitou, não fez um uso deste nome. Ele vai dizer em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 34 em diante, o que aconteceu com as pessoas que não usaram. E ele vai dizer agora: olha, você não pode fazer um uso desse nome, porque eis que porém vos digo, de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. O próximo. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua própria cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Próximo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ele diz: toda vez que você tentar acrescentar alguma coisa acima do sim, sim, não, não, para ter crédito, você está mentindo. E algumas pessoas, um comentarista que apresentou essa lição na semana passada numa outra igreja, eu estava escutando, ele falou assim: ó, algumas pessoas têm o hábito de dizer aquela expressão que já se tornou popular: a mentira tem perna curta. Sabe, na verdade, deveria ser o contrário. A mentira tem perna longa. Sabe por quê? Uma mentira, para você manter aquela mentira viva, você precisa falar outra mentira. E a outra mentira, e aquilo que parecia algo pequeno, daqui a pouco começa a se alongar, para você manter a sua palavra, que não era mentira. Por isso que Jesus Cristo está dizendo: olha, você nem mesmo é dono da sua própria vida, pertence a mim, ao Senhor pertence todas as coisas. Por isso que nós, como servo do Senhor, Jesus Cristo nos deu autoridade, e Ele disse que quando nós falássemos, nós falaríamos em nome dEle.
Por isso que nós, a igreja do Senhor, temos uma responsabilidade muito maior ainda. Nós somos o povo de Deus, o sacerdócio real, e a nossa palavra tem peso. Por isso que o nosso próximo ponto, a gente vai passar para o nosso próximo comentarista para falar algo que é muito importante, que é o quê? O perigo de transmitir mensagens que o Senhor não transmitiu, porque é algo que tem se tornado comum. As pessoas estão fazendo uso indevido do nome de Deus. Pode falar, irmão Felipe. Paz do Senhor a todos. Dando continuidade aqui, como realmente o senhor falou, né, nós devemos ter esse cuidado de não estarmos se utilizando do nome de Deus para estarmos dando crédito à nossa palavra de uma forma indevida. Ou seja, quando a gente se utiliza do nome de Deus para acreditar aquilo que a gente falou de nós mesmos. E isso é o vaticinar, né, como a lição traz aqui. O que me chama a atenção é que no livro de Deuteronômios, né, no capítulo 18, do versículo 20 e 22, Deus fala a Moisés acerca disso. Ele recomenda que, se por acaso alguém se levantar, algum profeta se levantar e proferir algo utilizando o nome de Deus, mas só que não foi Deus que o mandou dizer, que esse deveria ser morto. E ele também traz a responsabilidade que nós como povo temos de ouvir essa mensagem do profeta e julgá-la, né, se ela realmente provém de Deus ou não. Então, com base nisso, Deus já pega e fala. Como que nós vamos saber se ela é proveniente de Deus ou não? É simples. Se Deus falou, vai se cumprir. Como o senhor comentou, né? Sim. Se não for de Deus, não vai se cumprir. E eu também vejo a importância, porque quando nós falamos profeta, nós estamos dizendo, tipo, uma pessoa que é a boca de Deus, uma representa pessoa Deus, que vai trazer a novidade de Deus para o povo. Nós, quando somos chamados por Deus, e nos convertemos a Ele, nós temos também a missão, a tarefa de trazer as boas novas, de levar o Evangelho às pessoas. Então, quando nós vamos levar o Evangelho para alguém, em algum lugar, até mesmo com o exemplo de nossas vidas, se nós não fazemos da forma correta, se nós colocamos a nossa opinião, eu acredito que é assim, e colocando de lado o que a Bíblia, o que a Escritura nos traz, nós estamos desrespeitando esse mandamento. Temos que ficar alerta a isso. Isso é uma grande verdade, porque quando o profeta, a própria palavra profeta quer dizer aquele que fala fala por outro, profere. Ele vai falar em nome de alguém. Então o que ele fala nem é dele. Ele está falando em nome de Deus. Mas foi Deus que falou o que ele está falando? É nesse sentido que aqui eu usei uma imagem de Moisés. Moisés subia ao monte, recebia de Deus. O povo ficou com medo de falar com Deus. Quando ele viu a presença de Deus e a terra estremecendo e os relâmpagos, ele disse: Moisés, você fala com Deus e vem falar conosco. Moisés subia, e quando Moisés descia para falar, Moisés tinha todo o cuidado para o quê? Falar exatamente o que Deus falou, para que as pessoas não usassem depois aquilo que acontece o quê? Nos julgamentos. Não sei se foi nessa imagem ou na imagem antes dessa, que eu coloquei uma imagem aí de uma pessoa com a mão sobre a Bíblia, se você quiser. Olha só, nós precisamos entender, em muitos julgamentos, aqui no Brasil nem tanto, mas nos filmes, você vê nos Estados Unidos, aqueles filmes, você vê o quê? Quando alguém vai fazer um testemunho, vai dar um testemunho, ou vai falar algo sobre alguém, eles colocam a mão deles sobre a Bíblia, um modo de reverência de que você tem, que a Bíblia diz que aquilo que você falar deve ser sim, sim, não, não. O que você sabe a instituição americana e os juízes, digamos a corte, faz este hábito de colocar e está dizendo assim: olha, não é somente a nós que você está falando, as suas palavras você vai ter que prestar conta a Deus. Você tem coragem de falar o que você vai falar na presença de Deus? Então coloque a mão sobre a Bíblia e você faça o seu juramento, dizendo assim: olha, você vai falar e as suas palavras, elas precisam ser verdade, sabe? E aí ele está falando sobre transmitir ou falar aquilo que Deus não falou. Jesus Cristo, Ele nos dá uma autoridade e Ele nos revela algo. Pode voltar a deixar outra imagem antes. Ele nos revela algo sobre o nome de Deus, que Ele estava falando assim: olha, o meu nome, o nome que o meu Pai me deu,
meu pai tem tanto respeito quando eu falo com ele, sempre que eu oro, Jesus falava assim: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves e tu sempre me responde. Jesus disse assim: agora vocês, quando vocês precisarem de algo e vocês chegarem na presença de Deus, vocês podem usar o quê? O meu nome. Mas os irmãos já notaram que o nome de Jesus tem sido banalizado, usado de qualquer maneira, que as pessoas pedem coisas que está completamente contrário ao caráter de Deus, e ao terminar, o nome de Deus já não se tornou algo simplesmente usado indevidamente, tem se tornado nos nossos dias um talismã. Pode falar, irmão Felipe. Só complementar também, um ponto que eu acho bacana, é a ideia que nós vemos lá no livro de Mateus, no capítulo 23, que os fariseus, eles se utilizavam do nome de Deus para Sim. estarem criando regras, imputando pesos Sobre as muitas outras vezes até sobre as pessoas, né? Outra forma errada, né, da gente estar se utilizando essa autoridade do nome de Deus. Não, mas é isso que a nossa lição vai falando, o quê? Para obter uma vantagem para eles. E eles usavam o nome de Deus para que as pessoas o respeitassem, que eles fossem reconhecidos, mas sempre era para o quê? Menosprezar a outra pessoa, mas não usar o nome de Deus para dar àquela pessoa a oportunidade de ele entender o caráter de nosso Deus. Olha só o que a nossa revista fala aqui, olha. Outros, por sua vez, usam o nome de Deus como uma forma de autoexaltação. Quanto a isto, o salmista diz assim e declara: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Mas o apóstolo Paulo nos diz que nos últimos dias, por causa do próprio povo, que não está muitas vezes vivendo corretamente, e ao ver a palavra de Deus que nos confronta, eles não querem mudar, eles preferem buscar uma outra pessoa que está falando algo que agrada o seu coração, do que se conformar, sabe? Felipe falou algo aqui sobre como nós vamos saber se Deus falou ou não falou. O que o salmista Davi falou? Como purificaremos nós o nosso coração? Como andaremos segundo aquilo que Deus tem para nós? Conhecendo a sua palavra, conhecendo o que Deus falou. Por isso que no salmista tem no seu coração o desejo de ele falar o quê? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Cuidado quando alguém entrega uma palavra para você simplesmente porque usou línguas estranhas. Falando nisso, meus irmãos, nós temos que ter um grande cuidado. O nome de Deus é tão banalizado que muitas vezes nós até gostamos de ver alguns videozinhos engraçados que eles postam na internet, brincando, falam em língua estranha, usam o nome de Deus, até mesmo para falar dos costumes das nossas igrejas. Nós achamos engraçado, mas muitas vezes estão banalizando o nome de Deus. Não vou falar que nome de quais são os youtubers que usam, mas vocês conhecem, você ouvem, você vê pessoas que acabam zombando, e o que acontece? Depois nós reclamamos e metemos a boca no que acontece nos carnavais de São Paulo e de Rio de Janeiro, que zombam do nome de Deus, exaltam a Satanás. Mas nós, que somos os representantes do nome de Deus, não estamos dando a ele o devido respeito. Por isso que o título dessa lição de hoje é muito importante: cuidado com este nome, porque nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós somos. O nosso pastor Edivaldo, ele gosta de falar um versículo que Jesus Cristo mencionou e que é muito importante. Ele diz: olha, você será julgado pelo que você fala. As suas palavras naquele dia te salvarão ou te condenarão. Aquilo que você falou, como você respeita. E os irmãos sabem, como você trata o nome de Deus vai dizer ou dar respeito ou falar de você, e vai mostrar a você aonde você vai passar,
a sua eternidade. É o nome de Deus que está apontando como você trata Ele hoje, ou como você vai tratar Ele à frente. E aí, nós vemos a nossa lição falando que muitas pessoas usam o nome de Deus e o poder que há no nome de Deus de forma indevida, até mesmo na realização de milagres em nome de Jesus. A nossa revista vai dizer que o próprio Senhor Jesus, ao dar a autoridade à igreja, Ele disse: vocês irão operar milagres em meu nome, tais como eu fiz, e até mesmo maiores do que esse. Os irmãos sabem que os milagres, eles apontam para revelar quem Jesus Cristo era. O próprio Jesus usou os milagres, e segundo fala João, pode passar a próxima imagem. João, quando ele registra o seu evangelho, ele não vai dizer que Jesus fazia milagres. Ele diz que o que Jesus fazia era sinais que revelavam quem Ele era, a sua presença. Sabe, hoje em dia nós estamos vendo pessoas, para dizer-se que são representantes do Senhor, fazendo milagres em nome de Deus. E sabe o que acontece? As pessoas procuram e correm atrás. Jesus Cristo disse que nos últimos dias apareceriam muitos, e nós temos visto, eu tenho colocado aí na imagem, vocês têm visto, não só esse, mas tem aí no Brasil, na Rússia, esse que está na imagem, e tantos outros que apareceram, pessoas que se dizem reencarnação de Jesus, fazendo milagre. E sabe o que é mais impressionante? É que essas pessoas têm milhares de seguidores, milhares de pessoas. No Brasil nós temos aí há pouco tempo alguém que foi envergonhado de forma nacional, até preso por milagres que ele fazia, até usava o nome de Deus no nome do seu próprio nome, que eu sou o fulano tal de Deus, faço esses milagres. Aquelas pessoas iam lá, eles, e até tinha uma encarnação, na hora ele se tornava aquele médico milagreiro, e as pessoas faziam filas de milhares para serem curados por estas pessoas, sabe, que buscam o quê? Crescer a todo custo. E sabe o que é mais triste, meus irmãos? É que por causa destes, nós perdemos e não demos mais crédito àquelas pessoas que Deus ainda usa com o dom de cura. Por causa destes, nós começamos a dar descrédito a quando Deus usa os seus profetas, sabe? Por quê? Porque muitas vezes estas pessoas que recebem o dom da cura não acabam fazendo bom uso do seu dom. Sabe o que acontece? A maioria deles começam a se preocupar com os seus vídeos estarem sendo vistos no YouTube. Você viu lá? O pastor Edivaldo até faz menção de uma pessoa que ligou aqui para ele uma vez e disse: pastor, eu gostaria de ir aí, Deus me usa na área de curas divinas e milagres. E olha só os meus milagres que Deus tem usado para fazer. Eu não falo, olha só os milagres que Deus tem feito usando a minha pessoa, mas olha os meus milagres. Esse é o grande problema. A pessoa começa a apontar para si achando que é para ele, sabe? Aqui a nossa revista vai dizer: interesseiros, querendo crescer a todo custo, oferecendo todo tipo de milagre e solução para os problemas humanos, são pregadores inescrupulosos que não temem a Deus. Eles nem estão preocupados com Deus. Sabe o que eles estão preocupados? Em ganhar a sua atenção. E muitos deles estão mais preocupados com a sua finança do que com o seu bem-estar. Estão preocupados com que você o adore, com que você o coloque num pedestal para que ele ganhe status. Mas a Bíblia diz que nós precisamos entender, sim, não é porque existem homens como esse que estão fazendo mau uso do nome de Deus, que nós não vamos entender que o nome de Deus tem o quê? Poder. O nome de Deus tem poder. E este poder, pode passar para a próxima imagem, este poder não é para ser usado apenas por João, Maria, Paulo, Elias. Não, meus irmãos, Jesus Cristo disse: olha, eis que vos dou a todos vocês poder e autoridade.
Quando o seu filho está em casa com febre, sabe, e a febre não passa, ou você está com uma dor tremenda, profunda, não é para você ligar para a irmã Maria, não é para você ligar para a irmã Joana, para o profeta tal, para a missionária tal. Não, Deus disse, é para você. Você tem autoridade. Coloque as mãos sobre os enfermos e ore em nome de Jesus. A autoridade não está na pessoa que ora, a autoridade está no nome, o poder que há no nome de Jesus. E quando você ora em comunhão com o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está pronto para fazer tantos sinais quanto Ele fez nas nossas vidas, sabe? Olha só, nós temos aí na nossa revista os sinais que nós precisamos entender da importância da reverência que temos que ter para com o nome. Quando a igreja entende a autoridade que Deus nos deu, sabe? Jesus Cristo disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder para vocês ser testemunha, sabe? O poder de Deus nós temos através do Espírito Santo que está na nossa vida. O grande problema é que nem sempre nós temos a autoridade. O que é autoridade? O direito de usar o poder. E a autoridade está no nome de Jesus, porque o poder é dele. E aí, quando o nome de Deus está sendo blasfemado, quando o nome de Deus está sendo zombado, e você se posiciona para defender o nome de Deus, naquele momento você é um representante dele. E aí, Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar força para você agir como Davi. Se apresenta um gigante, quase 3 metros de altura, começa a zombar do povo de Deus e diz, quem é o Deus de vocês, para que possa usar alguém para vir aqui representar o vosso povo como o povo de Deus? Não há ninguém, nenhum corajoso. E de repente chega um menino, um adolescente, por volta de 17 anos, mas que conhecia o poder desse nome, que conhecia quem era esse Deus, e ele chega lá, sabe? Davi não olhou o tamanho. Sabe o que Davi viu? Davi olhou e viu algo que muitas pessoas não entendem. Davi reconheceu que ele não era circuncidado. O que é circuncidado? Era o símbolo da aliança. Ele disse, ele não tem aliança com Deus e está zombando de Deus. Davi disse, olha, eu vou enfrentá-lo com a minha funda. Davi não estava nem preocupado com a funda, com a pedra. Ele disse assim, eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou usar o que eu tenho. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados, como que eu devo me preparar? Que tipo de música eu devo cantar? Como que deve ser o meu estilo de mensagem? Meus irmãos, se prepare, afie a sua ferramenta, o dom que Deus tem te dado, seja ele na área da medicina, seja ele na área das leis, seja ele na área da arquitetura, é o dom que Deus tem te dado. Comece a preparar, porque no momento que você estiver preparado, Deus vai te usar para que o nome dele seja glorificado. Nós somos os representantes, nós carregamos o nome de Deus, e o nome de Deus tem muito poder. Quando nós vamos em nome de Deus, Deus vai nos dar ousadia. Aquele menino desceu e ele disse para aquele gigante, hoje mesmo, o Senhor te dará você nas minhas mãos. O nome de Deus deu essa autoridade a Davi para ele enfrentar aquele gigante, e o povo de Deus foi vitorioso por causa do poder que há no nome de Deus. O povo de Israel continuou vivendo esta vida, uma hora com Deus, uma hora sem Deus, uma hora com Deus, outra hora sem Deus. Por quê? Porque eles não obedeceram os mandamentos, que eram o quê? Adorarás somente a Deus, não terás para ti imagens de esculturas e tantas outras imagens, como foi estudado semana passada. E o que acontecia? O povo ficava indo aos seus balaíns e tudo mais, e aconteceu uma época do profeta Elias, em que Acabe acaba trazendo para dentro do povo de Israel a adoração a Baal. Baal começou a ser adorado, e como se fosse aquele que dominava a atmosfera para mandar a chuva no tempo certo. E Deus então usa o profeta para dizer, olha, não vai chover enquanto vocês não mudar a vossa atitude. Tem muitas pessoas que dizem, olha, Elias foi alguém tão poderoso que ele disse, em meu nome, segundo a minha palavra. Mas a palavra de Elias naquele momento não era apenas a palavra do próprio Elias. Elias era um representante do próprio Deus, e ele conhecia o mandamento de Deus que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, onde Deus diz, quando vocês tomar a terra que eu tenho prometido a vocês, e o vosso rei abandonar o Senhor Jeová e começar a adorar a outros deuses, Deus diz assim, eu vou fechar o céu
não vai vir chuva, não vai vir orvalho, e vocês vão ver o que é temer aos seus deuses, querer adorar esses deuses e não reconhecer o Deus que é o Deus dos céus e da terra. Então Elias se apresenta na autoridade de Deus e diz: não vai chover enquanto vocês não reconhecerem que somente Jeová é Deus. E passou-se 3 anos e meio, o povo gemendo, mas o povo ainda querendo adorar a Baal, até que Elias se apresenta mais uma vez e faz o famoso desafio, aonde ele diz: pare de cochear em 2 pensamentos. Chega de ficar pensando se é Baal ou se é o Senhor. Vamos ver quem é Deus. E Deus, para dar a honra ao seu nome e a quem Ele é, a Bíblia diz que Ele responde com fogo e com poder, e mostra que o nome do Senhor é todo poderoso. Baal não é Deus coisa nenhuma, disse Elias. Somente o Senhor deve ser adorado, e Deus respondeu com fogo. E a Bíblia diz que nós precisamos entender e reverenciar esse nome e reconhecer que esse é o único nome digno de toda honra, digno de toda adoração. A Ele nós devemos nos prostrar, a Ele nós devemos dar a devida honra, a Ele nós devemos usar da maneira correta. E por quê? Porque nós representamos este Deus, e quando nós, o povo de Deus, não fazemos o bom uso deste nome, o nome de Deus é defamado no meio das outras pessoas, e começa a acontecer o que tem acontecido nos nossos dias. Por quê? Jesus Cristo disse: todas as pessoas precisam saber que um dia, você reverenciando ou não, você vai ter que se dobrar diante daquele que tudo fez, que tudo faz, e que não faz nada indevidamente, e que até para provar a você que você irá passar o resto da sua eternidade ou com Deus ou sem Deus, devido às suas escolhas, e não porque Deus é mau, porque Ele é justo, Ele vai te apresentar um dia no grande trono e vai dizer: você teve a oportunidade. Por que você não honrou o meu nome? Por que você não viveu da maneira que deveria ter vivido? Coloque aí para nós, já vamos estar encerrando. Mateus capítulo 12, versículo 26. Precisamos entender a reverência do nome do Senhor. Um dia Jesus Cristo vai nos apresentar. Um dia nós vamos, 22, 36. Jesus Cristo vai, nós vamos nos apresentar na presença de Deus. Jesus vai nos apresentar na presença de Deus. Mas Ele disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que foi falado de Deus, como você tratou o nome de Deus, como você fez uso deste nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo problema. Se você tem um problema e o seu problema tem nome, o seu problema é uma enfermidade, o seu problema é um câncer, o seu problema é desemprego, se o seu problema tem nome, o nome de Jesus está acima de todo nome. Clame a este nome, porque a este nome, seja no céu ou na terra, todo joelho há de se dobrar. E nós precisamos então o quê? Reverenciar ao nome desse Senhor, porque está chegando o dia, no texto que nós lemos, em que o quê? Nós vamos receber do Senhor o nosso novo nome, aquilo que o Senhor quer nos dar, para nós estarmos então eternamente com Ele. Nessas lições nós estamos entendendo o quanto Deus se preocupa com a maneira como nós nos comportamos. Nós vamos estar estudando aqui a ética, o comportamento que Deus espera de nós. Não só os primeiros mandamentos são muito enfáticos na importância de não adorarmos outro Deus e termos Deus acima de todas as coisas, não criarmos imagem, respeitarmos o seu nome, mas Deus está tão interessado no nosso comportamento que a semana que vem nós vamos falar até mesmo da importância de ter um dia para descansar.
Então você vê como Deus se preocupa com você, que Ele disse: você trabalhará tantos dias, mas você vai ter um dia para descansar. Deus está falando de comportamento. O nosso comportamento tem que estar relacionado com aquilo que Deus espera de nós, porque Ele nos criou, Ele se importa conosco, e Ele está voltando para que nós aí então possamos o quê? Estar para sempre descansando com o Senhor. Mas tem uma coisa, eu encerro com isso: você só vai poder estar com Ele, descansando eternamente, como você fazer uso do nome dEle. Cuidado com esse nome. Um nome que pode te salvar vai ser o mesmo nome que um dia vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas em teu nome, Jesus disse que eles dirão: em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome. Jesus disse: sim, o meu nome tem poder, mas eu não te conheço, você não teve intimidade comigo, você não fez jus à representação do meu nome. Cuidado com esse nome. Como você tem cuidado do nome do Senhor? Ele se preocupa contigo e Ele quer que você seja o representante dEle. E aonde você andar, Jesus Cristo disse: eles conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês se comportarem segundo o meu nome. Então cuidado para não estar usando o nome de Deus em vão. E que o Senhor te abençoe e que faça um bom uso do nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.